Este é o 6º programa, Espiritismo Agora, que faz uma proposta de reflexão sobre a vida estudando o Espiritismo. O estudo da doutrina espírita aqui em Espiritismo Agora é feito através das obras de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Então, fizemos a proposta para os nossos queridos telespectadores, desde o primeiro programa, de que acompanhassem e acompanhem esse assunto ligado a Deus, primeiramente através do Livro dos Espíritos, nas perguntas números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No livro A Gênese de Allan Kardec, também no seu capítulo número 2, que ele elabora, estuda, examina uma tese sobre Deus, e no livro Obras Póstumas. E hoje nós vamos apresentar aqui a tese materialista sobre Deus. Então vamos começar. Como é que se apresenta a tese materialista sobre a não existência de Deus? Dois caminhos. O primeiro é de uma frase que diz: Deus não existe, e ponto final. Esse é um dos caminhos da tese materialista, materialismo histórico, da não existência de Deus. O segundo caminho é este, fazendo uma afirmação em contraposição ao que a religião apresenta. Então o materialista diz: Deus, segundo a religião, é o criador de todas as coisas e do nada as tirou. Como as religiões não aceitam a teoria da evolução, tudo obedece a ensinamentos absolutamente rígidos. Esse absolutamente rígido significa ensinamentos dogmáticos. Do nada não se tira nada. Não é possível afirmar que Deus, para criar as coisas, tirou do nada essas coisas. Ora, diz a tese materialista, como admitir a ideia de Deus para criar tudo o que existe e se extraiu tudo do nada? Parece um jogo de palavras, não parece? Mas não é, porque dogmaticamente é assim que é ensinado religiosamente. Se não tirou do nada, é porque algo havia antes, então não houve criação. Porque se foram criadas as coisas conforme a religião e de algum lugar saiu, e se negar a ideia de que não tirou do nada, então não houve criação alguma. As coisas já existiam. Mas é um pensamento filosófico do materialismo. Se Deus existe, então ele deve ser ativo. Pois um Deus inativo não é Deus, é um simulacro de Deus. Um Deus inativo, não operoso, é um Deus preguiçoso. É textual isso. É um Deus inútil e, portanto, absolutamente desnecessário. Nem é preciso ter a ideia da sua existência a partir do momento em que ele realmente não se mostra operoso e é, segundo a concepção filosófica, preguiçoso e inútil. Dessa forma, desnecessário. E por esse fato, Deus tem que ser, por força dessa concepção, muito ativo e necessário. Isto é, tem que produzir sempre, porque se não produzir sempre, ele não será Deus ativo. Deus tem que ser eterno, pois um Deus que não é eterno não é Deus. E mais, conceber a eternidade de Deus é, portanto, uma exigência da concepção de um Criador que não teve princípio e que não terá fim. O que o materialismo está fazendo é uma remissão ao estudo do que a religião apresenta sobre Deus não ter início. É incriado. Só ele não foi criado. Todo o restante é sua criação e teve um início. Acompanhem
a tese do materialismo histórico sobre a não existência de Deus, que sempre existiu e sempre existirá, que é infinito para todos os lados, infinito no presente, infinito no passado, infinito no futuro. Em suma, é a eternidade, seguindo o que a religião apresenta. Ora, o universo teve um princípio. Prestem atenção como é que o materialista vai negar Deus. Ora, o universo teve um princípio, pois afirma-se que foi criado por Deus, que não existe desde toda a eternidade. O universo, segundo a religião, ele foi criado por Deus. Então o materialista está dizendo assim, olha, o universo teve então um início. E se afirma que ele foi criado por Deus e que não existe durante toda a eternidade, pois quem o criou foi Deus. Essa é uma afirmação da religião. A questão que se levanta é esta. Antes de criar o universo, o que fazia Deus? A resposta óbvia é esta. Fazia nada. O materialismo, ele pergunta e ele responde dentro da concepção apresentada pela religião. E mais ainda, que viveu inativo uma eternidade, até que em um determinado momento do seu tempo infinito, resolveu criar o universo. Assim sendo, a ideia de concepção de Deus se torna absurda, pois temos aí um criador inútil, parado, estático, que em um certo momento resolveu criar o universo. Segundo a religião, Deus trabalha 6 dias e descansa no 7º, indicando ter ele ficado cansado. É uma indicação porque se trabalhou, se operou, se foi ativo, produziu, então, depois de ter feito a sua criação, descansou. O que está escrito lá em Gênesis, citado pelo materialismo. E isto leva à conclusão, então, que temos um Deus igual aos homens, que cansam depois de esgotar as suas energias. Um Deus que se cansa como os homens, que são suas criaturas, não é um Deus. É igual aos homens. Essa é a tese materialista sobre a não existência de Deus. Porque é preciso ir eliminando ponto a ponto as ideias que a religião apresenta da concepção de Deus. Em suma, isto é, em resumo, para finalizar, na tese materialista, se Deus existe, ele tem que ser sempre ativo, pois a sua inatividade durante um tempo, antes de ter feito o universo e depois de tê-lo feito, é uma negação de Deus. Temos de concebê-lo inútil, parado, estático, preguiçoso, indiferente, e isto seria negar o seu valor absoluto e negá-lo totalmente. De duas uma, diz a tese materialista. Ou se aceita que Deus criou o mundo e o universo e dessa forma aceitá-lo inativo em um momento do infinito dos tempos, ou ter que negar que tenha sido ele o criador do universo. Em ambos os casos, teremos negado a Deus, concluindo logicamente pela sua inexistência. É assim que o materialista apresenta a sua tese da não existência de Deus. Que foi assim que a religião apresentou, que teria que apresentar o Criador e a criação. A forma como a religião apresentou é que criou essa dificuldade no entendimento universal. Até porque nós temos que saber de Deus e não crer em Deus. Acreditar não é saber. E quando se fala a palavra saber, significa passar pelo crivo da razão. É conceber por ser absolutamente racional a sua existência. Estão lembrados? Nós falamos aqui de Allan Kardec. E ele discursa então a respeito de que Deus não se mostra. Ele se revela através da sua obra. Um dos pontos mais interessantes do confronto da tese espírita frente ao materialismo é
diz respeito às leis naturais. Nós vivemos sob o império das leis naturais. Leis foram criadas pelo Criador, por Deus. Leis absolutamente justas, oportunas, de acordo com as nossas necessidades. E nós vivemos sob o império dessas leis, nos imbuindo cada vez mais a respeito de como nós devemos compreender a vida, como nós devemos entender a vida. Na medida do entendimento sobre a existência, sobre a vida, nós podemos compreender um pouco a respeito de Deus. Essa é a contribuição do materialismo histórico para a negação de Deus. É muito simples negar. É mais simples ainda negar, da forma como faz a tese o materialismo, do que, à luz do conhecimento da ciência, fazer a devida comprovação. Agora nós vamos passar a um outro assunto ligado com Deus. E com isso nós vamos encerrar essa série de temas que vimos abordando aqui para ingressarmos nos fundamentos da doutrina espírita. Allan Kardec escreveu esta tese: as 5 alternativas da humanidade. E os espíritas da cidade de Paris, depois da morte do codificador, inseriram esta matéria num livro que tem o nome Obras Póstumas. E que você deve ler, porque ali existem matérias, artigos muito importantes para o conhecimento espírita. Então vamos ver essas alternativas. Em número de 5. Está no livro Obras Póstumas. Aqui nós estamos apresentando uma das traduções feita aqui no caso por Herculano Pires, José Herculano Pires, que também estará com a sua biografia, vida e obra, em nosso site, que você tem a oportunidade de ver aí na tela. Primeiro, Allan Kardec fala da alternativa número 1, que é a doutrina materialista. Agora mesmo eu fiz referência a ela, da maneira como está escrito, estava entre aspas, porque é a tese do materialismo sobre a não existência de Deus. Agora vamos ver como é que Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, realiza esse trabalho inteligente de apresentar conceitualmente essas alternativas e de como nós chegaremos no futuro à escolha de uma para que seja a solução dos problemas de pensamento do homem. Segundo a doutrina materialista, diz Allan Kardec, a inteligência do homem é uma propriedade da matéria. Isto é, a inteligência está no corpo. Quase sempre a referência é que está no crânio. Nasce e morre com o organismo. Mas nós vamos agora dar uma parada, fazer o nosso intervalo. Apoio cultural. Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. As consequências desse pensamento, diz Allan Kardec. Número 1. O que importa é somente a vida material. Se não existia antes e não vai existir depois, tem que aproveitar tudo agora.
e gozar a vida da melhor forma que puder. Segundo, com a morte se rompem todos os laços morais. Eles existem, sim, do ponto de vista da ética, porque moral é regra de relacionamento. Mas depois que morre, se rompe tudo isso. Não existe relacionamento ético e moral entre as criaturas. Segundo o materialismo, não há nenhum tipo de débito, de cobrança e de pagamento das relações morais entre os seres, depois da morte física. A terceira consequência, lembrada por Allan Kardec, é essa que está na tela. As misérias da vida não têm nenhuma compensação. Portanto, sofreu, de nada valeu. Segundo a teoria materialista. O suicídio, então, diz o materialista, deve ser o fim racional e lógico da existência para acabar com os sofrimentos. Não existe nada depois da morte física, então não há o que temer. Ninguém vai ser cobrado de nada. Essa é a tese do materialismo. Conforme nós sabemos, o espiritualismo rompe com essa ideia do materialismo, fazendo um trabalho de informação sobre a valorização da vida integral, inclusive para depois da morte. E entende que esse é um fenômeno ligado com o aspecto espiritual que precisa, além da compreensão, muito tato para trabalhar esse assunto ligado com o suicídio. A quinta consequência apresentada por Allan Kardec nessa tese sobre as 5 alternativas da humanidade diz respeito à inutilidade de qualquer constrangimento para vencer as más inclinações. A quinta alternativa, a consequência é cada um deve viver somente para si o melhor que puder. E a sexta consequência é a estupidez, que é a estupidez contrariar-se e sacrificar comodidades e bem-estar por amor a outrem. Porque cada um tem que cuidar de si mesmo, segundo o materialismo. A segunda doutrina apresentada nas alternativas escritas por Allan Kardec é a doutrina panteísta, da qual nós falamos em nosso programa anterior. Mas agora ela vem com uma feição do estudo de Allan Kardec diferente para nos dar ideia de como Allan Kardec apresentou essas alternativas para a humanidade. E diz assim: o princípio inteligente, isto é, a alma, independente da matéria, está espalhado por todo o universo. Estamos falando da doutrina panteísta. Mas individualiza-se em cada ser durante a vida e volta pela morte à massa comum, como voltam ao oceano as águas da chuva. As consequências, escreve Allan Kardec, dessa doutrina panteísta, sem individualidade e sem consciência de si mesmo, porque se sai de Deus e volta para ele como a água volta para o mar, o ser é como se não existisse. As consequências morais desta doutrina são exatamente as mesmas do materialismo. Vamos agora à doutrina deísta. Preste bastante atenção, porque esse assunto diz respeito a nós, que somos espiritualistas. O deísmo compreende a 2 ordens bem distintas de crentes: independentes e providenciais. Crentes independentes, crentes providenciais. Os crentes independentes creem em Deus e admitem todos os seus atributos como Criador. Sabem aqueles atributos? Onipresente, onipotente, onisciente. São qualidades que os homens deram a Deus. Já estudamos esse assunto em nosso programa passado. Deus, dizem os crentes independentes, os deístas independentes, estabeleceu as leis gerais que regem o universo. Mas essas leis, uma vez estabelecidas,
funcionam por si sós, sem que o seu autor cuide delas. As criaturas, isto é, os crentes independentes, os deístas independentes, têm a ideia de que podem fazer o que quiserem, sem que com isso se importe Deus. Kardec está escrevendo para nos dar ideia de como compreender essas duas correntes de deístas que existem no planeta. Não há providência, e desde que Deus não se ocupa conosco, segundo os deístas independentes, nada temos que lhe pedir, e muito menos que lhe agradecer. Quem nega a intervenção da providência na vida do homem faz como uma criança que se julga com bastante capacidade para dispensar a tutela, os conselhos e a proteção dos pais. Ou pensa que estes não se devem mais ocupar com ela desde que lhe deram o ser. Porque existe esse pensamento de muitos filhos que os pais já lhe deram a vida, que o resto ele faz por si mesmo. Você conhece bem isso, não é? Sob pretexto de glorificar o Senhor, estamos falando de Deus, que é muito grande, dizem, para se abaixar até as criaturas, fazem dele um grande egoísta, rebaixando-o ao nível dos animais que abandonam os filhos aos azares da vida. A gente que pensa assim. Quantas vezes você já viu alguém falar assim que está sofrendo num vale de lágrimas e que, sem dúvida, Deus o esqueceu aqui na terra? Já não ouviu isso? Eu já ouvi. A crença dos deístas independentes é filha do orgulho e encerra o pensamento de libertar-se de um poder superior que fere o amor próprio de cada um. Há uma diferença essencial entre o deísta independente e o deísta providencial. Este crê não somente na existência e no poder, aqui é do providencial, na existência do poder criador de Deus, como também em sua intervenção incessante na criação. Temos a doutrina dogmática, quarta alternativa. A alma, independentemente da matéria, é criada para cada ser, mas sobrevive à morte e conserva a sua individualidade depois dela. Os seus progressos antes, são absolutamente nulos, não existiam, sendo por conseguinte intelectual e moralmente, e para sempre, o que era quando acabou na vida. Terminada a vida, mantém a sua identidade. Aqui é a alma do mal, do homem mau, sendo condenada a castigos eternos e irremessíveis, lá no inferno. Nada colhe pelo arrependimento e Deus recusa-lhe a possibilidade de reparar o mal que fez. Allan Kardec está escrevendo essa tese que existe na doutrina religiosa. O que é do bom, a alma do homem bom, é recompensada com a vista de Deus e com a perpétua contemplação no céu. Então o mal vai para o inferno e o bom vai para o céu. Escreve Allan Kardec. Os casos de condenação ou de salvação ficam segundo a decisão ou a juízo de homens falíveis a quem foi dado o poder de absolver ou de condenar. Se a esta última proposição se objetar que Deus julga em última instância, isto é, se não conseguir receber a absolvição ou a condenação pelo homem, então cabe a Deus, o Criador, julgar. A doutrina dogmática deixa sem solução os seguintes e graves problemas. Primeiro, qual é a origem das disposições inatas, intelectivas e morais que fazem os homens nascer bons ou maus, inteligentes ou ignorantes? Perguntas feitas por Allan Kardec. Segundo, qual o destino dos que morrem na infância? Porque hão de ser recompensados sem nenhum bem terem feito, ou hão de ser privados da felicidade perfeita se terem feito o mal? Porque hão de alcançar a bem-aventurança sem o trabalho a que estão sujeitos os outros por longos e longos anos?
Porque hão de ser recompensados sem nenhum bem terem feito, ou hão de ser privados da felicidade perfeita sem terem feito o mal? Qual o destino dos loucos e dementes que não têm consciência dos seus atos? Para o Espiritismo, então, o princípio inteligente é independente da matéria. A alma individual preexiste e sobrevive à morte do corpo físico. O ponto de partida é o mesmo para todas as almas, sem exceção. Todas são criadas simples e ignorantes e estão submetidas à lei do progresso indefinido, permanente. Nada de criaturas privilegiadas ou mais favorecidas que as outras. Os anjos são almas elevadas à perfeição, depois de terem passado como as outras por todos os graus da inferioridade. Interessante pensar nessa matéria desta forma. Os espíritos progridem mais ou menos rapidamente em virtude do seu livre-arbítrio e também na medida do seu trabalho, do seu esforço, agindo com a sua vontade. O espírito progride no estado corporal e também no estado espiritual. Lembra-se que eu usei a palavra erraticidade ainda hoje aqui? Aquele, porém, lhe é necessário até que tenha alcançado determinado grau de perfeição. Aquele que é o estado corporal. A gente reencarna, o espírito reencarna tantas quantas forem as vezes necessárias até aprender e a chegar num estágio que seja possível passar por um outro campo de situação. O espírito evolui pelo trabalho a que é sujeito pelas próprias necessidades e adquire, por esse trabalho, conhecimentos práticos especiais. Sendo insuficiente uma única existência corpórea para adquirir todas as perfeições, reencarna tantas quantas lhes é necessário, trazendo, quando se reencarna, o adiantamento adquirido nas anteriores existências e também o que aprendeu em estado de erraticidade ou na vida espiritual. Esta é a nossa contribuição para você aqui em Espiritismo Agora, para as reflexões sobre o tema. Nós encerramos essa parte sobre Deus. No próximo programa falaremos sobre a criação, espírito e matéria. Pela sua atenção, muito obrigado e até a próxima semana.